Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está online vendo a gente. Então, como o pessoal apresentou, a nossa apresentação de hoje vai ser sobre migrando mais de 1 bilhão de documentos. Então, quais vão ser os temas que a gente vai abordar hoje? A gente vai primeiro se apresentar, depois falar o que é Arquivei, que é a empresa que a gente trabalha, o que a gente faz, a evolução da nossa arquitetura de documentos, como que ela foi mudando ao longo do tempo, quais foram os problemas que a gente foi encontrando, o que a gente precisava resolver, o ponto que a gente chegou, que a gente precisava migrar de mais de 1 bilhão de documentos, as dificuldades de migrar um grande banco de dados, como que foi essa grande migração para a gente, os percalços que a gente encontrou, como que a gente solucionou os nossos problemas. Um tema que a gente gosta de, que a gente cunhou, não sei se já existe, né, mas a gente gosta de chamar de Continuous Migration, a gente vai explicar para vocês, e depois uma sessão de perguntas e respostas. Bom, quem somos nós então? Eu sou o Carlos, eu fiz engenharia elétrica pela USP, na verdade eu entrei em engenharia de computação, depois troquei para engenharia elétrica, quis ser professor, fui fazer mestrado, dei essa volta de 10 anos para depois voltar para o mercado de trabalho realmente como programador, e hoje estou como engenheiro de dados na Arquivei, e esse é o meu LinkedIn. Bom, meu nome é Rodrigo, eu me coloco como físico frustrado, porque quando eu fui fazer faculdade eu falei, vou fazer física, vou virar um cientista maluco. Falhei miseravelmente, terminei na computação, me formei, estou já agora mais de 10 anos atuando, me divertindo muito na computação. Hoje eu estou com um cargo de especialista na Arquivei. Vamos lá, mas o que é Arquivei, né? Eu, antes de entrar na Arquivei, não fazia ideia de que ela existia. Se alguém me falasse, eu ia achar que era uma empresa chata pra caramba, porque a gente trata com documento fiscal. Quando você faz uma compra, e quando empresas compram de empresas e coisas assim, elas são obrigadas a registrar um XML no governo, na Secretaria da Fazenda. Vulgo Cefaz. E essa venda só ocorre se você faz falar, ó, eu autorizo essa venda. E além do documento fiscal, da nota fiscal eletrônica, tem o transporte eletrônico, tem a CTOS, tem a MDFE, tem uma infinidade de documentos. As empresas são obrigadas a manter essas coisas. E o fiscal da Receita, de vez em quando, bate nas empresas e fala, por favor, me apresenta essas 300 notas aqui agora. E se você não conseguir apresentar, ele pode te cobrar uma multa. Ele te dá um tempo ali para você buscar essas notas. E normalmente as empresas tinham dificuldade de manter isso. Os RPs, normalmente, eles não são centrados em você organizar essas notas, esse volume de notas que cresce com o tempo nas empresas, né? E a Arquivei viu uma oportunidade nesse nicho e falou, vamos criar uma plataforma na nuvem, que as pessoas só entram lá no site, cadastram, começam a usar e a gente consegue buscar esses documentos das várias fontes, integrar com o RP, inclusive, e fornecer para as várias áreas da empresa, né, de uma forma organizada isso daí. E, inclusive, fazer inteligência em cima dos dados e tudo mais. Acertei. Essa ideia deu tão certo que a gente começou a ter muitos clientes grandes também. Então, o McDonald's foi um dos primeiros grandes clientes que a gente teve, mas hoje em dia temos mais de 40 mil e cada vez mais umas empresas enormes que quando entram no nosso sistema a gente vê o ponteirinho mexendo e a gente fala, caramba, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Não, é que entrou Shopee agora como cliente nossa e o volume deles é muito grande. Como que a gente está organizado como empresa hoje, então? A gente já é mais de 350 colaboradores, e na parte de engenharia, a gente tem hoje, né, o nosso time, é o que a gente vai falar para vocês hoje, que é de plataforma DFE, então plataforma de documento fiscal eletrônico. A gente pegou esse modelo do livro de topologia de times, então a gente tem uma parte sensível do sistema, que era muito difícil dos outros times de trabalharem. Então, os times do SaaS, por exemplo, que precisam desenvolver novas features para a nossa aplicação. Então, como vocês viram, a gente tem diferentes documentos fiscais, cada um com as suas regras de negócio, cada um com o seu banco de dados, e isso tudo era muito difícil de ser trabalhado. Então, a gente abstraiu toda essa dificuldade, criou um time só para trabalhar com isso, e aí a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco para vocês. Fora isso, a gente tem outros times de produto, justamente focados em desenvolver novas aplicações em cima dos documentos fiscais, mas os times de apoio mais clássicos, os times de engenharia ou de Research and Development, P&D, que são os times de SRE, são os nossos QAs, TechOps e por aí vai. E também, como a gente é uma empresa de SaaS, temos diversas outras áreas, clássico RH, financeiro, Customer, Sales e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia da nossa volumetria de documentos, então só de nota fiscal eletrônica a gente tem quase 2 bilhões de documentos, CTE e CTOS, embora sejam documentos diferentes, aqui a gente está tratando como um só, a gente tem quase 1 bilhão, hoje chegando nos 800 milhões, grande parte disso, né, hoje é da Shopee, por exemplo,
e nota fiscal de serviço, 47 milhões de documentos. Esses são todos os que estão dentro da nossa plataforma e a gente está cada vez mais migrando documentos para cá. E o tamanho da nossa infraestrutura, né, dos nossos bancos de dados. Então, nosso Elasticsearch, por exemplo, a gente tem 3 clusters, um para cada tipo de documento fiscal. A gente tem aqui terabytes de dado. O nosso Big Table é o nosso banco de fonte de verdade. Depois a gente explica melhor para vocês como que a gente trabalha com isso. 20 terabytes de dados em 6 nós. E o BigQuery, que é o nosso banco analítico. A gente tem dezenas de tabelas diferentes e 85 terabytes de dados. Contar agora uma historinha de como a gente chegou lá e como a gente precisou migrar esses documentos, né? Então, a Arquivei começou pequena, começou com uma aplicação simples, PHP, um banco Postgres, salva tudo lá e toca a vida. E começa a ganhar cliente, vai crescendo. E um dos primeiros gargalos de um banco é armazenamento. O Postgres tinha uma limitação que, se você precisar de um disco maior, você precisa de uma máquina maior. Então, a gente foi tendo que crescer instâncias, até que o pessoal olhou e falou, olha, a gente está chegando na última instância, né, do cloud provider aqui. Se passar disso, vai ter que parar, Arquivei. Não, pera. Então, vamos quebrar isso daí. Então, a nossa primeira migração foi pequena na época. A gente só separou os dados em 3 bancos, basicamente. Então, o XML foi para o storage, na época a gente estava na AWS. A gente extraiu alguns metadados para poder fazer busca usando o Cloud Search e o resto ficou no Postgres também. E continuou a crescer. Começou a crescer time também, a gente começou a ter os problemas clássicos que levam à criação de microserviços, né, que é um time muito grande, mexendo numa base de dados muito grande, complexidade de organizar deploy e tudo mais. A gente falou, não, vamos para uma arquitetura de microserviços. E aí, então, esse aqui foi o começo do time de plataforma, que na época a gente nem pensava em plataforma, a gente só pensou, vamos fazer microserviços para separar essas coisas. E aí, também rolou uma migração, essa também não foi tão foi traumática, mas eu acho que é assunto para mais um bar do que apresentar aqui. A gente sofreu bastante para fazer essa migração. Mas a gente colocou 2 endpoints ali, 2 microserviços, um que só recebia XML e outro que só fazia busca. E a gente fez um benchmark de mercado, contratou uma consultoria, eles falaram que Elasticsearch era uma excelente ideia, a gente começou então a jogar os dados das notas no Elasticsearch. O XML ainda ia para o storage e a gente também teve uma migração de cloud. A gente migrou do S3 para o GCS, para Google. E a gente manteve o resto ali. O resto, assim, é muito mais complexo do que tudo isso, só estou simplificando, e também a parte do SaaS foi surgindo mais coisas, mas não faz sentido falar disso agora. E qual que foi o problema dessa arquitetura? A nossa API era toda API HTTP, e toda a nossa arquitetura era síncrona. Então a gente começou a ter problemas de gargalo na ingestão desses dados, a gente começou a ter alguns problemas de consistência. A gente, ao salvar o documento, a gente emitia uma mensagem no Kafka, mas a gente estava emitindo uma notificação falando, olha, alterou uma nota. E os workers precisavam se virar para obter essa nota através da API. Nisso também começou o time de engenharia de dados na Arquivei. Eles começaram a consumir esses eventos e jogar tudo para um DW. A gente começou a ter a ideia de um DW também. E aí o tempo passou, esses problemas foram, como sempre, piorando. A gente falou, alguém olhou e falou, nossa, o time que está fazendo os microserviços e o time de Data Eng tem problemas muito parecidos. Vamos juntar os dois e fazer um time de plataforma. E aí surgiu o time de plataforma e a gente pensou numa arquitetura que resolveria todos os problemas. Com certeza não resolve todos os problemas, mas a gente achou que ia resolver. Então, primeira coisa, manter as APIs de uma para inserir e outra para fazer busca. Só que ao invés de ser síncrono, a gente se voltou para o CQRS. Então, a gente separou comandos de inserção e queries de leitura. Então, o comando é salvo numa fila, essa fila é pega por um worker de fonte de verdade, que vai materializar esses comandos num Big Table. Por que Big Table? Porque ele é atômico, simples, e esse worker é só responsável por pega o dado como está agora, pega o comando que está chegando, posso fazer essa alteração, não posso. Se ele faz alteração, ele emite um CDC, que a gente já falou aqui, né? Change Data Capture. Então, ele simplesmente, esse aqui não é um CDC que vem do banco, não é integrado ao banco, a gente que faz. A gente só pegou a entidade antiga, nova, pôs uma mensagem e falou, olha, aconteceu isso com essa nota. E aí, a gente pega essa mensagem, manda para um worker de replicação, esse worker deriva a mesma entidade que a gente salvava no Elastic e joga no Elastic, só que agora não é mais o time de Data Eng pegando essa mensagem, a gente pega essa mesma mensagem e salva no DW a gente mesmo.
E essa mesma mensagem consegue para outros workers, eles podem criar seus próprios bancos sem nem precisar consultar a fonte de verdade. E a gente consegue ter várias réplicas de leitura, cada uma orientada a um caso de uso, alguma coisa assim. E o problema foi, dessa arquitetura 3/4, a gente tinha atingido o tamanho de mais de 1 bilhão de documentos. Como é que a gente ia fazer essa migração sem downtime, sem dor e sem traumatizar a galera como a gente fez da primeira? E quais são as dificuldades que a gente encontrou quando a gente precisou migrar esse banco de dados? Primeiro era que a gente precisava minimizar o downtime o máximo possível. A gente não podia, como os clientes dependiam da gente para gerar relatórios, entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, por exemplo, fazer SPED, o tipo de relatório que eles precisavam fazer, não dava para a gente simplesmente ficar fora do ar uma semana, um dia sequer. Então, se possível, ficar nenhum tempo de downtime. A gente precisava garantir também a consistência entre os bancos de dados. Então, mudando de um banco de dados para outro, a gente não podia simplesmente perder documentos fiscais. Isso era praticamente inaceitável. E aí a gente viu que existiam inconsistências em relação à base original. Uma vez que você, ao longo do tempo, vai mudando essas regras de negócio, pode acontecer que você não reprocessa a sua base. Então, com uma nova regra de negócio, ficaram documentos fiscais lá que não deveriam ter sido persistidos. E aí, isso precisa ter um motivo, a gente precisa fazer auditoria, e como que a gente encontra isso? É justamente fazendo auditorias. Então, pegando cada um dos passos da nossa migração e vendo o que aconteceram com os documentos. Por que esse não deveria ter sido persistido? Realmente, cada passo do nosso pipeline de migração, a gente auditar e ver o que estava acontecendo em cada um desses passos. Bom, então, onde a gente estava, a gente tinha uma ideia clara de onde a gente queria chegar, como é que a gente faz isso daí? E o primeiro passo é resolver aquele primeiro problema que eu falei da ingestão síncrona. Então, como é que a gente transforma a ingestão na base, que agora vai ser a próxima base legada, em assíncrona? A gente criou, então, a API do que seria a plataforma e pediu para as pessoas irem chaveando a inserção para lá. E aí a gente simplesmente colocou um worker que pegava o comando e fazia uma request HTTP na API antiga. E aí a gente começou a monitorar o tráfego até que nenhuma request fora esse worker chegasse na nossa API antiga. E pronto. E sim, tivemos outros problemas, porque aí o app ele precisou entender também que a inserção não acontecia no momento que ele tomou o OK da API, mas era um worker e tinha um tempo de replicação. Próximo passo. Com a ingestão assíncrona, a gente pôde colocar finalmente no lugar o nosso worker de fonte de verdade. Então ele começou a ler os comandos e ele começou a construir uma réplica do que estava chegando no Bigtable, enquanto o outro worker estava preenchendo a fonte de verdade. E aí a gente precisou sincronizar o passado com o presente. A gente simplesmente tinha feito até então um roteamento das coisas e duplicado o fluxo. Tudo que acontecia até então era replicado, a gente conseguiu testar a nossa hipótese, ver que os bancos funcionavam, que os nossos workers funcionavam, só que anos de empresa não estavam sincronizados, porque a gente só estava pegando o que tinha acontecido dali para frente. Então, a gente fez um pipeline de dados, no qual a gente pegou todos os XMLs, todos os documentos fiscais que estavam no GCS, e a gente precisou migrar esses caras para o BigQuery. Então, para isso, a gente utilizou o Dataflow, ele é um serviço da Google, no qual você consegue escalar horizontalmente o quanto de máquina, quanto de memória você vai utilizar, e a gente descreveu um pipeline utilizando a biblioteca do Apache Beam para fazer isso. Então, é um pipeline ETL. Então, a gente mostra da onde que a gente está extraindo os dados, no caso o GCS, qual a transformação desses dados e para onde que ele vai carregar. Junto disso, a gente fez um outro dump do nosso banco do Elasticsearch e jogou tudo no BigQuery. BigQuery é outro banco da Google, só que é um banco analítico, e aí ele também escala infinitamente, e as pequenas modificações que a gente precisava fazer, criar alguma coluna, mudar um timestamp, qualquer coisa assim, a gente consegue fazer direto no banco, através de SQL. E essa foi a primeira parte da migração, juntar todos os documentos. Depois, a gente precisou fazer um segundo pipeline que pegava esses dados do BigQuery e jogava agora no nosso Bigtable, que seria a nova fonte de verdade. E aí, a gente escolheu o Bigtable da Google também, porque ele consegue receber dezenas de milhares de requisição por segundo. Então, no nosso dia a dia, a gente lida mais ou menos com 10 milhões de eventos. Então, são 10 milhões de leituras que a gente tem que fazer no banco e até 10 milhões de inscritas
num dia normal, pode ser até mais que isso. Então, a gente viu que o Bigtable atendia os nossos requisitos e por isso que a gente migrou os dados para lá. E, por último, depois que os dados já estavam na fonte de verdade, a gente precisava migrar para o nosso banco de busca. Então, o nosso Elasticsearch, e a gente fez mais um pipeline para fazer a migração desses dados históricos, desde o começo da Arquivei. E aqui a gente tem um print desse primeiro passo do pipeline, né, desse primeiro pipeline aqui, lendo os dados do GCS, onde a gente conseguiu ler quase 1.200.000 documentos por segundo, para vocês verem como que a gente conseguiu escalar a nossa migração de dados. E aí, feito isso, a gente simplesmente chaveou a nossa API de busca. Antes ela pegava do banco do monolito, e aí a gente chaveou para a nossa plataforma, a gente fez todos os testes, fizemos as auditorias, vimos que estava tudo bem, a gente conseguiu fazer esse chaveamento, e depois a gente conseguiu desligar o legado. Só que a gente ainda tinha outras coisas que estavam funcionando. Por exemplo, o nosso monolito precisava acessar o XML direto do bucket do GCS. Então, a gente conseguiu replicar isso com a nossa arquitetura, simplesmente lendo do nosso CDC e replicando o comportamento do monolito da parte antiga que a gente acabou matando. E aí, nesse meio tempo, a gente acabou aprendendo um monte de coisa, né? A primeira delas, que era a gente precisava planejar os nossos gargalos. Como o Dataflow ele conseguia escalar horizontalmente, se a gente tivesse um banco que não dava conta da sua leitura, não dava conta da escrita, eventualmente o banco ia morrer. Então a gente precisou tunar o Dataflow mediante o nosso banco. O passado sempre tem inconsistências. Então, como eu falei antes, a gente muda a regra de negócios, mas não reprocessa a nossa base. Então, nas auditorias que a gente fez, e que a gente viu que era muito difícil de fazer, mas que era extremamente necessário, a gente viu que alguns documentos fiscais nunca deveriam ter sido persistidos. E aí, por isso que a gente precisou fazer toda essa auditoria e mapear quais foram esses documentos que ficaram de fora. E nesse meio tempo, a gente viu que a automação é extremamente importante, porque aqui eu contei a história bonitinha para vocês, né? A gente roda 3 pipelines e está tudo lá, só que ao longo do tempo o pipeline falhava, a gente não sabia o porquê, a gente ia lá, estudava, descobria o porquê e tinha que reprocessar tudo de novo. E se você for ficar fazendo isso tudo na mão o tempo todo, é extremamente maçante. Então, a gente precisava fazer o máximo número de scripts, o máximo número de automações, para a gente reprocessar novamente esse espaço dos pipelines. E aí, a gente pegou gosto por fazer esse tipo de migração, né? A gente falava, nossa, não tem como deixar isso indolor, não tem como a gente fazer mais disso. Assim que a gente acaba de migrar, a gente olha, faz auditorias e fala, nossa, isso podia estar melhor. Nossa, a gente podia otimizar assim. Nossa, eu li um negócio novo sobre Elastic e a gente ia otimizar muito se a gente fizesse dessa forma. Putz, mas a gente não pode simplesmente regerar, ou muitas vezes é difícil você operar isso em produção. Tem impacto na performance, tem impacto nos clientes. Então, a gente começou, e se eu quiser trocar a tecnologia? E se eu quiser, ao invés do Elastic, colocar outra coisa? E se eu quiser criar um banco novo numa tecnologia diferente? E se eu quiser corrigir um erro do passado em que eu não consigo fazer só um update no banco, mas eu preciso realmente reprocessar o banco? E se eu quiser adicionar coisas novas? Somos uma startup, então a gente está sempre buscando novas formas de fazer alguma coisa, explorando produtos novos, sempre tem alguma coisa surgindo, sempre tem alguma coisa que a gente entendeu que, nossa, não precisava disso, a gente pode tirar. A gente chegou nessa arquitetura última aí, que para a gente, por enquanto, é o suprassumo do nosso conhecimento, mas com certeza tem coisas para melhorar, e quando a gente quiser melhorar, como é que a gente consegue fazer isso de forma indolor, sem tomar muito tempo, sem arriscar o que a gente tem hoje, porque hoje a gente já tem uns clientes grandes, a gente não pode só brincar de sair do ar. Então a gente começou a derivar algumas regrinhas, algumas coisas. Então, primeira coisa, orientação a evento, tudo orientado a evento, porque evento a gente pode tirar um worker do ar, deixa acumular na fila, liga de novo, ele consome. A gente não perde coisas quando é orientado a evento. A nossa fonte de verdade é extremamente simples. Bigtable, ele parece um pouco com o que mostraram aqui com Cassandra. Ele tem uma row key, que identifica um conjunto ali de colunas, e aí vai ter a coluna, cada coluna tem um valor. E esse valor, a gente usa um documento Avro. Então, o value não é um valor simples, o value é a nota inteira, numa determinada versão. A gente armazena o XML, a nota e mais alguns metadados, cada um numa coluna. Então, são basicamente 3 colunas que a gente tem. E aí, quando a gente precisa processar isso, é fácil. A gente faz a leitura, o objeto está inteiro em memória, a gente consegue depois filtrar, pegar mais dados, derivar mais coisas.
Dataflow, ele é um aliado muito grande, ainda mais quando a gente consegue trabalhar de Google para Google. A gente percebeu que é muito difícil a gente conseguir projetar alguma coisa para aguentar um volume escalável, assim, não é trivial você falar, estou usando o Elastic é escalável horizontal. Então é trivial. Não, não é, difícil. Você escolhe o tamanho de máquina, você escolhe as configurações do cluster e tudo mais. Então, saber trabalhar com Dataflow foi um aprendizado grande, que a gente conseguiu finalmente se entender melhor agora. Saber trabalhar com redimensionamento de cluster. Então, quando você escala vertical, quando você escala horizontal as suas máquinas, e a gente faz os dois casos. O pipeline que o Carlos mostrou, que a gente falou que a gente joga agora para o Elastic. A gente descobriu que tentar popular um Elastic com as máquinas, com o cluster que a gente achava que ia ser o final, o cluster não aguenta. O que a gente faz? A gente coloca máquinas gigantes, as maiores que a gente consegue, migra para elas aguentam tranquilas as coisas, depois a gente sobe nós pequenos e manda esvaziar os nós grandes, e depois deleta os nós grandes. Então a gente vai trabalhando com isso para tentar tirar o melhor dos mundos. E isso a gente faz por um motivo muito simples. Parece caro fazer tudo isso, é um pouco, mas quando a gente mantém isso ligado por pouco tempo, o custo acaba compensando. É mais barato você ter uma máquina gigante que migra muito mais rápido, você pode desligar tudo logo, do que você ter máquinas pequenas e passar muito tempo migrando. Porque tem o tempo do Dataflow, tem o tempo das outras coisas também. Trabalhar com automação para gerenciar tudo isso. É difícil você ficar lembrando as configurações, aí o dev não está, aí cadê a configuração disso? Está na máquina do dev. Putz, e agora? Então a gente começou a trabalhar mais com Terraform, com scripts de automação e tudo mais. A gente começou a trabalhar nesse modelo também de vamos replicar o cluster e vamos chavear alguns clientes para esse cluster, vamos ver como se comportam as regras de negócio, vamos ver como se comporta o cluster ao a gente subir o uso. Tá legal, não tá? Vamos chavear de volta. Nossa, deu errado. Desliga o cluster novo, vamos continuar com o antigo. Ou deu certo, desliga o antigo, fica com o novo. Fazer shadowing. A gente tentou algumas vezes fazer teste de estresse, teste de carga, e é bem difícil fazer um teste que a gente achasse que fosse bom. E a gente descobriu que a gente podia só ligar um cluster novo e fazer o shadowing do tráfego de produção para o cluster novo e ver como ele se comporta. E a gente consegue, a gente testa ele com carga de produção. A gente consegue reduzir máquina, aumentar a máquina e testar os efeitos disso. E claro, tudo isso tem que estar muito bem monitorado, alertas, gráficos e tudo mais, a gente tem que estar acompanhando. Uns dados da nossa última migração, ela aconteceu... Que mês que aconteceu? Mês passado. Mês passado? Mês passado, a gente estava com uma base de 1,5 bi. Acho que mês passado. Mês passado. A gente está no final desse mês. Faz sentido. A nossa migração levou ao todo 7 dias. Só que se a gente conta o tempo corrido que a gente passou migrando os dados, dá menos de 24 horas. Então, o Bigtable, solução gerenciada da Google, se a gente espetar algum pipeline para ler dele, a gente vai pesar para caramba a CPU dele. Ele escala até topar a CPU. Impacta a produção. Mas aí você consegue apertar lá um botão e falar, eu quero uma réplica. Em 20 minutos, a gente tem uma réplica de 1,5 bilhões de dados. E aí a gente pode ler da réplica sem problemas. Então, a gente passou 1 hora com o pipeline para extrair tudo do Bigtable e jogar para o BigQuery, já transformando o dado. Por que a gente faz isso? Porque de Bigtable para BigQuery escala muito rápido e demora 1 hora. E também porque esse pipe a gente teve alguns problemas que quando a gente inseria ele direto no Elastic, a gente às vezes errava a config do Elastic, e aí passava algumas horas migrando, aí de repente a gente chegava no dia seguinte, então, na verdade, em 92% falhou o pipe, ele abortou o pipe. A gente ia lá, ligava o pipe de novo, estava tudo ok, voltava dali a sei lá quantas horas, então, morreu em 87% dessa vez. Aí a gente cansou e simplesmente falou, joga tudo no Bigtable, e depois do Bigtable para o Elastic a gente consegue fazer melhor. Então, mas agora também não deu problemas nessa parte, a gente aprendeu a fazer isso. Jogar do BigQuery para o Elastic, a gente levou 1 hora e 40. Aí a gente simplesmente fez aquele ponto lá de, bom, agora desliga os nós de migração do Elastic, sobe os nós pequenos e deixa o cluster se ajeitar. O que é se ajeitar? É ele pegar os dados, que são divididos em shards, mover para o cluster pequeno, e depois a gente liga a replicação desse shard. Então, cada dado está replicado em 2 nós. A gente faz isso para, primeiro, múltiplos pontos de falha, então se cair um nó, a gente não tem disponibilidade dos dados, e segundo, ele consegue também distribuir a carga de leitura nesses nós. E aí você vê que demorou 7 horas. Esse, de longe, é o nosso maior passo. Com certeza a gente pode otimizar, é que a gente não quis brincar muito com as configs do Elastic para não arriscar o ponto que a gente estava.
E depois, com tudo isso, foi feito num cluster novo, né? Só que a gente ligou um worker parado, a gente deixou o worker parado olhando a fila lá, desde o começo. E aí, depois dos 7 dias, a gente ligou ele tinha lá os seus 75 milhões de documentos que tinham chegado aquela semana, ele processou tudo em 3 horas e 40 minutos. Por que uma semana? Porque a cada passo que a gente fazia, a gente testava, monitorava, a gente não fazia hora extra, então chegava no final do dia, a gente tentava planejar para, se é alguma coisa longa, deixa rodando no final do dia, a gente volta no dia seguinte e testa ali as coisas. Aí começava a chavear tráfego, olhava como é que estavam as coisas, subia a máquina, descia a máquina, via saúde. Então, com calma, levou tudo 7 dias. Se a gente precisasse correr, a gente conseguiria entregar em muito menos pelos nossos cálculos. E aí, nossa, né, subimos pipeline, subimos cluster, subimos coisas, ficamos 7 dias, né? Isso deve ter custado caro. Custou uma grana, mas aí quando a gente foi ver o quanto a gente conseguiu economizar de disco, só refatorando ali as nossas entidades e tudo mais, tudo isso aí se paga em menos de 2 meses para a gente. Só que a gente vai economizar com o tamanho do novo cluster. Então, é isso. Espero que tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu fazendo essas coisas. Obrigado.